Solta, solta, jararaca, deixa o cara sair. Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir. Eu quero Lula livre, eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Muito obrigado, Alexandre Rezende, muito obrigado, Vovô do Cuíca, muito obrigado aos companheiros por essa bela apresentação, por esse belo carnaval. Ô, gente, quero pactuar aqui com os amigos da mesa a dinâmica do nosso trabalho, até mesmo para a gente não alongar muito, sabe, Rogério? Vamos propor aqui uma breve saudação dos membros da mesa, aqui os companheiros presentes, uma breve saudação, porque nós queremos ouvir a nossa presidente, a companheira Gleice Hoffmann, que vai aqui também nos orientar na luta, né, Gleice? Como é que é a nossa agenda de luta, quais são os desafios. Claro que a maioria aqui já sabe, mas hoje nós vamos reforçar e nos reanimar na caminhada que nós temos aí pela frente. Lá em Brasília, sabemos quais são as pelejas, o enfrentamento, as medidas de Bolsonaro que tiram o direito dos trabalhadores, que flerta com o fascismo, que flerta com a ditadura, e agora numa agenda mais imediata, a retirada do direito à previdência e à aposentadoria dos trabalhadores. Sempre alinhado com o mercado. E aqui em Minas nós temos também a nossa peleja, né? O governo do estado flerta aí com o plano de recuperação fiscal que põe para o povo mineiro e para o servidor público de Minas Gerais a conta também de uma pseudo-recuperação que não vai acontecer com esse plano que vários estados já abandonaram e estão tentando vender essa receita para Minas Gerais. Então essas são algumas lutas. E lembrando, Lula livre, lembrando, a defesa da democracia, a defesa do PT e a defesa da soberania do povo brasileiro. Então vamos lá, eu quero convidar aqui já para fazer o uso da palavra o companheiro Arnaldo Godoy, presidente do PT de Belo Horizonte. Na fala do Arnaldo, que a gente possa também contemplar aos militantes do PT de BH. Com a palavra, Arnaldo, 3 minutos. 3 minutos. Gente, salve, salve a Gleice, nossa presidente, salve, salve Lula livre! Muito bom, Arnaldo, muito bom. Que o Arnaldo nos inspire, viu, gente? Vamos lá, passamos a palavra agora, companheiros, para a nossa presidente estadual do PT, companheira Cida de Jesus. Companheiros, bem rapidinho, só para saudar cada companheiro e cada companheira aqui, agradecer de estar aqui conosco, de ter deslocado principalmente as cidades vizinhas, cidade de Belo Horizonte, a gente sabe o trânsito como está, mas agradecer a presença, registrar aqui a alegria de estarmos recebendo a nossa presidenta, nossa companheira Gleice Hoffmann, dizer que ela é sempre bem-vinda em Minas Gerais. Amanhã ela vai fazer uma agenda no interior e depois ela vai voltar para ver se a gente consegue em todas as regiões do estado, né? Saudar aqui cada companheiro da mesa, nossos deputados, nossa militância, e dizer que nós estamos aqui para ouvir você, Gleice. Nós sabemos do momento crucial para a democracia, crucial para os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse Brasil, crucial por aquilo que a gente sempre prima, que são os direitos humanos, né? Então nós estamos aqui para te ouvir e dizer que Minas vai ser, continuará a ser a resistência ao Lula livre, a não reforma da Previdência, a nossa democracia de volta. Lula livre! Obrigado, companheira Cida. Passando a palavra agora para falar em nome da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, o vice-presidente nacional, o companheiro Luiz Dulce. Boa noite a todas as companheiras, os companheiros, da mesa e desse belo plenário. Eu acabei de saber agora que esse auditório chama José Alencar, é isso? Isso é sempre bom lembrar, né? Nosso queridíssimo companheiro José Alencar foi um extraordinário vice-presidente do presidente Lula.
Primeira vez que eu venho nesse auditório aqui. Essa Assembleia de Minas sempre surpreender a gente. Não, eu queria apenas dizer em meu nome, o da Gleide Andrade, que é secretária nacional de organização, da Moara, companheira aqui de Minas, também da Executiva Nacional, do Mártios das Chagas, que é lá da minha capital regional, Juiz de Fora, que é o secretário nacional de combate ao racismo, do PT. Tem quem mais da direção nacional? Do Romênio Pereira, que é secretário-geral nacional do PT, do Magno, do Carlos Magno, que é também membro do diretório nacional, Patrícia, membro do diretório nacional também, estão aqui no cantinho, Edmar, quem mais? Nádia, enfim, Minas Gerais tem várias companheiras e companheiros, do Rogério Correia, Rogério pintou o cabelo de branco para parecer mais maduro. A esquerda vai evoluindo, vai ter esse... Mas enfim, são luzes, né? Isso é bom. Para entender essa conjuntura sombria, precisa de luzes, né? Mas da alegria nossa de estar recebendo a companheira Gleise, né? Em Minas, ela já veio diversas vezes e certamente virá outras, né? Não só a Belo Horizonte, mas no interior do estado. E acho que não está errado, não é demais dizer do nosso orgulho pelo trabalho que ela tem feito na presidência nacional do PT. Desde que assumiu naquelas condições tão difíceis que todos sabem, né? Deu uma vitalidade enorme à luta do Lula livre, deu uma combatividade também que o partido sempre teve, já tinha, mas ela potencializou muito, né, a nossa luta. Já tinha tido um papel como senador no Senado, no combate ao golpe extraordinário também, né, junto com outros senadores e senadoras nossas lá, né? Tinha sido antes ministra da companheira Dilma, e tem conduzido o partido de maneira muito firme, né? Com esse jeitinho assim, com essa elegância natural que Deus lhe deu, mas de maneira muito firme, muito combativa, e buscando sempre a unidade do partido, dos diversos setores, né? Numa interlocução permanente com o companheiro Lula, num entrosamento ao contrário do que dizem setores de intriga, né? Indústria de intriga da imprensa, num entrosamento muito bom com o nosso companheiro Fernando Haddad, que também teve uma conduta exemplar, né, como candidato a presidente da República. Então eu acho que eu estou, salvo engano, estou falando em nome de todo mundo que está aqui hoje, dizer, não é só do nosso respeito por ela, que é muito, né, mas do nosso orgulho por termos na presidência nacional do nosso partido uma pessoa com as qualidades humanas e políticas da companheira Gleise. Obrigado, companheiro Luiz Dulce. Quero registrar que já está aqui conosco também o deputado Virgílio Guimarães, deputado Reginaldo Lopes, e registrar aqui a presença de vários militantes de movimentos sociais, de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-deputados, companheiros valorosos que sempre estiveram conosco na luta. Chegou agora conosco também o deputado Jean Freire, representando o nosso bairro de Jequitinhonha. Vamos dar continuidade aqui, gente, passar a palavra para a saudação, companheiro Betão, 3 minutos, companheiro Betão. Obrigado, Cristiano. Pessoal, boa noite a todas e todos. Boa noite. Sou Betão, sou lá de Juiz de Fora, pertenço à região metropolitana de Santos Dumont, né? Companheirada, nós temos duas tarefas, a militância do Partido dos Trabalhadores tem duas tarefas primordiais nesse período. Uma é a gente parar os ataques do governo Bolsonaro, ou Bolsonaro, né, como diz o chefe de Estado americano, e principalmente a reforma previdenciária, o ajuste fiscal da Previdência, como quer dizer. E a segunda é libertar Lula. E a gente pode fazer as duas coisas casadas, porque está muito fácil fazer essa discussão. A população reconhece essa discussão do ataque aos direitos dos trabalhadores e percebe também que, mais do que nunca, precisa do Partido dos Trabalhadores para poder se salvar dessa coisa que colocaram lá. Então nós temos todas as condições na plenária nacional
do Lula Livre em São Paulo na semana passada. Foi feita uma série de discussões para a gente tentar casar, né, colocar a banquinha na rua, abaixo-assinado contra a reforma da Previdência e fazer a discussão sobre a liberdade de Lula, que eu acredito que esteja cada vez mais perto. E nós temos que botar toda a força nisso na jornada que vem agora de 7 a 10 de abril e já está sendo organizada aqui pela direção estadual do Partido dos Trabalhadores, para a gente poder tirar Lula da cadeia, ir para a rua e levar o Lula de novo à rampa do Planalto. Obrigado, pessoal. Lula livre! Obrigado, Betão. Nós temos muitas tarefas pela frente, viu, gente? A defesa da democracia talvez é a principal das tarefas. Então, por isso, quero relembrar aqui um convite importante para o domingo, dia 31. Todos nós sabemos que o presidente translocado Jair Bolsonaro pediu que os batalhões fizessem festividades pelo golpe de 64, menosprezando completamente a dor do povo brasileiro, a dor das pessoas que foram torturadas e de seus familiares. Presidente que flerta com os ditadores de todo o nosso continente, né, Stroessner, Pinochet e por aí vai. E, em resposta, um grande ato está sendo convocado na Praça da Liberdade, neste domingo, às 10 horas da manhã. Concentração na Praça da Liberdade. Ato convocado pelos partidos de esquerda, pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo e pela Casa do Jornalista. Então, todo mundo colocar na agenda, nesse domingo 31, hora de lutar pela resistência em memória daqueles que lutaram pela democracia, daqueles que lutaram pelo direito, inclusive, de estarmos aqui hoje, podendo fazer esse ato. Vamos dar continuidade aqui. Deputado Jean Freire, para a sua saudação, 3 minutos, por favor. Olá, companheirada, boa noite. Boa noite! Assim, eu gostaria de agradecer e cumprimentar a nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, a Grace. Eu disse para ela hoje e quero repetir aqui: ter uma mulher à frente do nosso partido, nesse momento, sobretudo nesse momento, uma mulher aguerrida, que nós acompanhamos rodando esse país com essa disposição de estar fazendo aqui, está aqui hoje, passou o dia em Belo Horizonte, vai estar amanhã em Valadares, já a convidamos para estar no Jequitinhonha, no Mucuí. Isso é fundamental. Eu vi aquela jovem hoje, que agora eu me esqueci o nome, que lá no momento também estava agradecendo, que estava junto com o Godoy, Camila. Eu vi a Camila, ela está aí presente? A Camila hoje, ela falou, realmente ela sintetizou tudo que a nossa presidenta é realmente e a importância que ela é. E ela disse que nunca viu, com respeito a todos os companheiros que passaram, mas que nunca viu uma presidenta com essa garra e essa disposição à frente do nosso partido. A presidenta até falou o seguinte: mas você tem pouco tempo de partido ainda, você está jovem ainda. O Reginaldo, que disse que já não está tão jovem assim, eu também não, Reginaldo. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, você tem mais tempo de juventude, né? Mas realmente, presidenta, com respeito a todos os companheiros que por esse cargo passou, mas muito obrigado pelo trabalho aguerrido. O seu nome, a vossa pessoa une o partido e nós precisamos disso. E hoje, quando você disse que a sua campanha foi feita com a caixa de som na rua, na praça, eu lembrei muito a minha campanha, que foi com megafone, saindo na rua, dialogando com as pessoas. E aquilo serviu de exemplo. Eu hoje comentava com o Padre João: nós temos que voltar aos lugares onde nós pedimos voto, com megafone, em cima da caminhonete, agradecendo ao povo e aproveitando esse momento para dialogar com o povo. Na questão da reforma da Previdência e aproveitando esse momento também para dialogar o Lula livre. Nisso que o Betão falou, eu acho fundamental, companheiros e companheiras. Isso aqui é fundamental esse momento aqui. Mas ele só tem valor se nós pegarmos tudo o que foi discutido aqui e amanhã sairmos e em cada agenda que nós fizermos, nós falarmos do Lula livre, nós falarmos da questão da Previdência, nós falarmos desse desmando. Eu falava aqui para o deputado Reginaldo, nós estamos, mesmo nós que não votamos e não caminhamos com essa turma, nós temos vergonha do governo que nós temos. Nós temos vergonha de ter um presidente desse representando o nosso país, mesmo nós. Então,
que todos nós possamos sair daqui com esse aprendizado e colocando na prática em todos os rincões desse estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean Freire. Vamos lá, passando a palavra agora ao deputado Virgílio Guimarães. 3 minutos para sua saudação. Obrigado. Presidente, companheiro inglês, eu estava vindo para cá, pessoal, e recebi a notícia que me deixou assim emocionado, viu? Sinceramente. O governo federal resolveu dar um presente para Minas, depois de ter desprestigiado o nosso estado de tudo quanto é jeito, resolveu nos homenagear. E é homenagear, de verdade. Eu fiquei sabendo agora, fiquei assim, emocionado. O relator da reforma da Previdência disse que vai ser um brinde para Minas Gerais. E eu fiquei mais entusiasmado ainda. Foi um deputado federal do norte de Minas. No norte de Minas. É muito bom. Pode contar, portanto, com a nossa colaboração. Nós vamos influenciar para valer. Viu? É o recado que recebo, que é um desafio que está matado no peito, Rogério. Nós vamos partir para Montes Claros, vai percorrer tudo que é lugar que elegeu o tal do Marcelo Freitas e nós vamos dar nossa contribuição. Digo aqui para o relator, não passará, o fascismo não passará, a destruição não passará. E esse desafio está em Minas e vamos vencer. Muito bom, companheiro Virgílio, sempre combativo. Vamos lá, gente, dando sequência agora a nossa companheira, presidente da Comissão de Educação, professora Beatriz Cerqueira. Boa noite. A voz ficou pelo caminho de um dia de CPI, audiência pública e etc. Eu quero boa noite bem fraterna e coletiva a todos nós. E ficou mesmo, né, pelo caminho. Eu quero dizer, Gleice, como você me representa. Eu já disse isso na passagem de ano, quando nós estávamos lá na vigília Lula Livre em Curitiba, e vejo na sua garra, na sua disposição, na sua resiliência, muito de todos nós militantes e todas nós militantes. Então receba um abraço carinhoso, eu já te dei pessoalmente, mas eu quero sempre reforçar isso. Nós estamos num momento muito significativo e do empoderamento das mulheres nos espaços de poder. A gente abre algumas exceções, né? Uma das nossas exceções é o nosso presidente Lula, que a gente vai continuar fazendo a luta por Lula livre, porque ele é o nosso presidente, mas você é a nossa presidenta que nos guia com tanta determinação e com tanta competência. Então quero deixar aqui a minha saudação a você, que vai percorrer aí um pouco das nossas estradas. Segundo, eu quero fazer um convite à militância nossa que está aqui. Não é possível o presidente da República dizer que torturar é bom, que golpes de Estado são bons e que as coisas só funcionam quando as Forças Armadas deixam. É preciso rememorar o que foi o golpe de Estado desse país de 1964, porque senão as memórias se perdem. E aí se torna natural essas coisas estranhas que a gente tem ouvido. Nós vamos promover aqui na Assembleia Legislativa o processo de discussão desse golpe civil-militar que nós sofremos e as suas consequências. Não conversar sobre o que acontece não nos impede de que a história se repita. Então, nós faremos esse processo e eu faço esse chamado à nossa militância para que nós estejamos juntas fazendo os enfrentamentos necessários aqui. Eu dizia há um tempo atrás que nós tínhamos um representante do governo Bolsonaro no nosso estado. Algumas pessoas tinham dúvidas. Cada vez está mais claro que a negação da política dita lá, a negação dos processos democráticos como o parlamento que é feito lá em Brasília, a ideia da retirada de direitos, da diminuição ou do fim das políticas sociais promovidas pelo governo Bolsonaro estão sendo propostas pelo governo Zema. Então a necessidade da gente entrincheirar essa defesa pelo Estado, pelo mais Estado, porque aqui está assim todo dia, mais Estado, menos Estado. Diminuir Estado por focar no quê? Sou liberal e quero que o Estado se afaste de tudo, ou seja, se afaste do povo. Esse debate aqui ele é muito importante, que nós possamos fazer esse enfrentamento das medidas que estão sendo trazidas a essa casa. E fazer esse enfrentamento é fazer enfrentamento ao projeto nacional. E por fim, como é uma saudação, eu pretendo ser disciplinada com a mesa, é o Lula livre. Né? É tarefa de todos
todos nós. Às vezes a gente diminui falar sobre Lula livre, às vezes a gente evita falar sobre Lula livre em alguns lugares. Não podemos cometer esse equívoco, porque ao fazermos isso a gente cai numa institucionalidade, fica uma comoção. A gente está comovido, a gente quer o nosso presidente livre, mas a gente não faz o debate do que é Lula como preso hoje no nosso país. Então é fortalecer o Lula livre e vamos seguir em frente, em marcha, por todas as nossas pautas e fundamentalmente por Lula livre. E ao fazer, também eu quero reforçar a luta contra a reforma da Previdência, que é uma luta fundamental. Eu não sou daquelas que é possível negociar nada daquela reforma. Existem reformas que precisam ser derrotadas, porque é concepção de projeto de sociedade e essa reforma precisa ser derrotada. Então, um forte abraço a toda a nossa militância. Vamos aí ouvir a nossa presidenta. Muito bom, obrigado, professora Beatriz Cerqueira. Vamos passar a palavra agora para o líder do bloco Democracia e Luta, companheiro André Quintão. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Pessoa da nossa querida presidenta Gleisi, cumprimentar toda a militância aqui presente. Que bom que nós começamos essa plenária em alto astral e com muita garra e alegria, porque de fato o momento é muito desafiador. Eu tenho 34 anos de filiação ao PT e nunca vivi períodos de tamanhos desafios para todos nós. Nós sofremos um golpe contra a presidenta Dilma, nós sofremos a prisão do presidente Lula, nós tivemos uma eleição onde retiraram o nosso candidato Lula, o candidato competitivo que tínhamos e que ia vencer as eleições, e mesmo assim tivemos um desempenho ótimo com o nosso companheiro Fernando Haddad, perdemos para mentira, para fake news. Agora com o governo Bolsonaro sofrendo com uma disputa no campo cultural dos valores, isso é muito importante, termos consciência e também fazermos a disputa, e com medidas muito objetivas que buscam os retrocessos sociais. O que o Bolsonaro está fazendo com a reforma da Previdência é criminoso. Eu podia falar de vários pontos, mas no tempo curto escolho um como militante da assistência social. Benefício de prestação continuada. Uma conquista de 88. Começou a ser paga em 96. Pessoas idosas com deficiência que não tinham um salário ou uma renda adequados. Quando você põe uma proposta de reforma da Previdência que dificulta o acesso e a aposentadoria, você migra as pessoas sem a cobertura previdenciária para o campo da assistência social. E no campo da assistência social, eles diminuem o valor para R$400 e dissociam do salário mínimo. Isso é crueldade com as pessoas mais pobres. Nós não podemos admitir medidas como essa e tantas outras antidemocráticas que o governo Bolsonaro tem feito no plano nacional. Por isso é muito importante nesse momento fortalecer o Partido dos Trabalhadores. E nós temos um calendário de discussões municipais, estaduais e nacional. Nós temos que unir a esquerda, unir o campo democrático. Nós temos que agregar aqueles segmentos iludidos que eventualmente apoiaram outras candidaturas e até do Bolsonaro, mas que já estão decepcionadas. Nós temos que dialogar com esses setores para organizar e liderar uma grande oposição. E temos o desafio, que não é um desafio no campo pessoal do Lula livre, por mais que o Lula mereça, porque ele é um injustiçado, mereça porque ele é o maior líder popular do nosso país, mereça porque ele foi condenado sem provas. Mas a prisão do Lula é a prisão do nosso legado da inclusão social, da nossa vinculação em defesa dos mais pobres, é a prisão da democracia, é a prisão dos valores éticos, republicanos e civilizatórios que o PT defende. Então nós temos que lutar pelo Lula livre, porque lutar pelo Lula livre é lutar por um Brasil decente e um Brasil mais digno. E para isso, Minas Gerais é muito importante. Termino dizendo que aqui na Assembleia nós estamos fazendo a nossa parte. Conseguimos, presidenta Gleisi, organizar o bloco de esquerda com a rede, com o PSOL, com o PCdoB, com o PROS e junto com os movimentos sociais. Aqui na
na Assembleia nós conseguimos sair do isolamento, conseguimos a segunda vice-presidência da Assembleia, a liderança de minoria, a liderança do Bloco Democracia e Luta, e conseguimos comissões importantíssimas, comissão de mulheres, comissão de direitos humanos, comissão de educação, comissão de participação popular, comissão de trabalho, previdência e assistência, onde a direita queria disputar e não deixar que o PT tivesse a sua direção. E o principal, para concluir, Cristiano, com mulheres presidindo, todas as nossas 3 mulheres presidem as comissões, a Leninha nos direitos humanos, a Beatriz na educação e a Marília na comissão de mulheres e o nosso companheiro Jean também na comissão de participação. 100% da bancada. Aqui a gente não fala de protagonismo feminino, aqui a gente faz o protagonismo e respeita a força das mulheres e das companheiras do Partido dos Trabalhadores. Então, companheiros, estamos aqui juntos na luta para barrar a adesão de Minas à recuperação fiscal do Bolsonaro, que prevê privatização da CEMIG, demissão, ausência de concurso público, prejuízo para o servidor e para a política pública. E com a ação da bancada do PT, instalamos, junto com a presidência da Assembleia, a CPI da mineração, a CPI do crime da Vale, com nossa companheira Beatriz na comissão, e eu tenho a imensa responsabilidade, representando a bancada na relatoria dessa comissão, porque nós queremos um outro desenvolvimento da vida, sustentável e com respeito aos direitos humanos. Presidenta Gleisa, tem o nosso apoio para ficarmos firmes nessa luta. Companheiro Betão nos representou na plenária Lula Livre. Minas, mais forte agora ainda, em defesa do Lula livre e contra as reformas. Obrigado, André. Vamos ouvir agora o nosso companheiro, o deputado federal Rogério Correia. Pessoal, boa noite então, boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindos, né, aqui no nosso auditório Zé de Alencar. Zé de Alencar é uma conquista na administração da Cléber Lopes, Rogério Correia, André Quintão, querido. E foi fruto mesmo da necessidade de colocarmos aqui a participação popular do movimento social. Então isso aqui é uma conquista de todos nós e veio de fato quando nós estávamos à frente aí da Assembleia Legislativa. Então é um prazer receber a todos e todas aqui, retomando aqui a Assembleia Legislativa. Cumprimentar, é claro, a nossa presidente, Gleisi Hoffmann, em nome dela, cumprimentar toda a mesa, a Gleisi sempre muito bem-vinda aqui. E eu queria dizer que esse clima de ânimo que o André Quintão se referiu aqui é um clima que está contagiando o Brasil. E também em Brasília nós estamos muito animados para lutar. Animados e unidos, viu? Nossa bancada tem uma unidade muito grande e agora passamos a ser a maior bancada efetivamente de novo e ganhamos um reforço de mais um deputado federal do Piauí que chegou lá essa semana. Então somos 55 deputados e deputadas. E temos uma unidade muito grande. A Gleisi como nossa presidenta, que aqui já foi feita referência a ela, e eu quero parabenizar a Gleisi pela sua condução no Partido dos Trabalhadores, pela sua garra, pela resistência num momento tão difícil como aquele do impeachment. Aquilo fez com que nós, petistas, tivéssemos muito orgulho da nossa presidenta e do nosso partido. Então, parabéns pela condução do PT. E também conseguimos uma unidade grande dentro da bancada, reelegemos o líder, o Paulo Pimenta, que tem feito também um grande trabalho junto conosco. Eu e Reginaldo Lopes somos também vice-líderes representando Minas Gerais e os nossos outros 6 deputados federais, todos com tarefa e funções muito importantes. Então estamos agindo como deputados federais em equipe, porque a gente sabe das dificuldades, mas também da importância que a nossa bancada tem lá na Câmara Federal. E também buscando uma unidade com setores de esquerda dentro da Câmara Federal. Mesmo que horas por outra engulam sapos, mas isso é necessário, como diria o Brizola, né? Tem que se engolir os sapos, barbudos ou não. E nós também temos que engolir aquilo que for necessário para essa unidade.
e por isso nós estivemos uma unidade importante do bloco, com o PSOL, com o PSB, agora incorporando na oposição e na minoria o PSB, o PDT, claro, o PCdoB, e isso nos dá força também para enfrentar o retrocesso que o governo Bolsonaro quer fazer. E eu queria dizer para vocês que, como diz o Bolsonaro, né, imitando às vezes aquelas bobagens que fala, no tocante ao governo Bolsonaro, nós precisamos de ter um enfrentamento, e vamos ter, muito grande. O primeiro deles diz respeito à reforma da Previdência. E o Vigílio lembrou bem aqui que o relator é mineiro, é o delegado da Polícia Federal. Já fiz hoje um certo levantamento dos votos dele, viu, Vigílio? Delegado da Polícia Federal. Então é bom que a gente recupere também essa votação. Teve em torno de 48 mil votos. Aqui em Belo Horizonte teve uns 5.500 votos. Vamos prestar atenção no moço, porque esse é o primeiro que nós vamos marcar. Teve lá em Montes Claros 23 mil votos, 22 mil votos em Montes Claros. Mais uns 15 pelo resto do norte de Minas, uns 3 mil em Uberlândia. Então a primeira tarefa nossa, pessoal, é marcar bem quem é o relator que vai dar ou não admissibilidade para a reforma da Previdência. E o próprio ministro Fux, que nada tem de esquerda e muito menos de petista, já opinou que a reforma da Previdência, no que diz respeito, inclusive, a tal da capitalização, é inconstitucional, porque é cláusula pétrea que os descontos da Previdência eles sejam feitos também por patrões na forma, portanto, de contribuição, e a forma contributiva é cláusula pétrea da Constituição. Então nós temos uma primeira batalha muito grande em relação à reforma da Previdência. O segundo diz respeito à questão, e isso unifica os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil como um todo. A outra questão é a questão da democracia. O Bolsonaro agora fala em comemorar a ditadura. E isso acorda, em especial na nossa juventude, nas mulheres, o sentimento da luta por liberdade. Porque quando ele diz para comemorar a ditadura, ele está dando um aviso que quer fazer uma luta para fechar o Brasil. E nós temos que ter, portanto, na luta pela liberdade, um elemento essencial da nossa resistência. A juventude já demonstrou que quer fazer isso. E é uma tarefa do PT se unir a esse setor importantíssimo de resistência no Brasil, que foi importante para resistir. Kleber está aqui, que foi um que resistiu muito na época da ditadura, e a juventude foi fundamental naquela época, e vai ser de novo para a gente fazer com que a democracia prevaleça. E não é possível ter democracia e ter liberdade enquanto Lula estiver preso pela injustiça feita pelo Moro. O Lula livre é a bandeira que nós temos de disputa da democracia. Quando nós libertarmos o Lula é porque o povo brasileiro está com a consciência política forte o suficiente para reconquistar o processo democrático que estamos hoje em disputa no nosso país. E tem uma figura que com certeza nós não vamos dar trégua à nossa bancada de deputados federais lá em Brasília, que é o Sérgio Moro, que é um carrasco do presidente Lula e nunca foi juiz. Ele já foi essa semana convocado para prestar esclarecimento de por que quer armar o povo e convocado para esclarecer o que ele e aquele Dallagnol queriam fazer com 2,5 bilhões da Petrobras para fazer politicagem no Brasil e para fazer movimento contra as liberdades políticas. Ele está convocado para ir na Assembleia da Câmara Federal e com certeza outras convocações virão. Nós não podemos deixar que ele saia e que ele tenha vida fácil nessa tarefa de obstruir as liberdades no Brasil. A bancada vai estar unida, o PT vai estar unido e o povo nas ruas vai vencer esse período difícil da história. Um grande abraço. Valeu, Rogério. Obrigado. Companheiro Rogério Correia. Agora, encerrando a fala dos deputados, passa a palavra para o companheiro deputado federal Reginaldo Lopes. Boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite, presidente Lula, né? Boa noite, minha presidenta, Gleice Hoffmann. Quero aqui
tá como dito, né, Virgílio? Todas as falas elogiosas da nossa presidenta, de fato, um momento muito difícil da nossa história, ela consegue aglutinar o PT e a esquerda. Então, parabéns, vida longa para nossa presidenta, resistência, força, coragem, porque é evidente, os ataques são enormes, né? Luiz Dulce, amigo, irmão de caminhadas, todos cumprimentados na pessoa do nosso presidente, amigo Luiz Dulce, ministro, né? Uma vez ministro, sempre ministro, Dulce. Nossos deputados, deputada presente, cumprimento das mulheres, eu vi. Nossa deputada. Quero, bem rápido, primeiro dizer que, de fato, o Lula livre é o centro do nosso debate. E por quê? Porque, de fato, ele representa a nossa resistência. O presidente Lula, por si só, ele é a melhor síntese da nossa história e do nosso legado. E ele está preso por isso. É evidente que era impossível construir esse desmonte, né, assumido, né, no sincericídio do Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, né, não foi eleito para construir, para destruir. De fato, o Lula representa essa resistência. É evidente que jamais o PT encaminharia essa reforma da Previdência como foi colocado. Não se trata de uma reforma. Se trata de uma destruição de um princípio garantido pela Constituição e pelo Pacto Civilizatório dos Constituintes. Querem destruir todas o artigo, viu, André Quintão, da Seguridade Social. E o mais interessante, olha que perversidade. O que é de direito dos trabalhadores, do povo mais pobre, das pessoas com deficiência, dos idosos, eles têm a ousadia de propor a desconstitucionalização. Esse é o crime maior. Esse Paulo Guedes entrega tudo, né? Depois que passou lá pelos Estados Unidos, ele quer de fato carta branca para continuar destruindo os direitos dos trabalhadores brasileiros. O projeto de maioria simples no Congresso futuro. E do outro lado, eles querem continuar constitucionalizado as obrigações dos trabalhadores. O tempo de contribuição, né, a idade, o valor das contribuições. Então é de uma perversidade enorme contra o nosso sistema de seguridade social. Por isso nós temos que derrotar, não tenha dúvida. Precisamos mobilizar a sociedade. O sistema mobiliza. E é a oportunidade do PT estabelecer um contraponto do ponto de vista programático em relação ao que nós pensamos nesse país. Se o país precisa de R$1 trilhão, nós já brincamos na bancada, né, Rogério Correia? É possível, sim. E eu acho que a economia brasileira precisa de R$1 trilhão. Não para ser entregue para o sistema financeiro, para o serviço da dívida. O Brasil precisa de R$1 trilhão para aplicar nas obras públicas que atendem o povo brasileiro. Hospitais, escolas de tempo integral, escola infantil, universidades. E é possível arrumar R$1 trilhão, mas não tirando do bolso dos mais pobres. Porque, de fato, Virgílio Guimarães, o Marcelo, o delegado Marcelo, tem que explicar. Porque nesses municípios onde ele foi votado, 70% vive da Seguridade Social. A Seguridade Social é muito maior do que o Fundo de Participação. Fazer a reforma da Previdência, atacando BPC, os idosos 65 anos para 70, né? Fazer a reforma passando de 55 para 60 as mulheres da agricultura, tirando o dinheiro da LOAS e dos deficientes, perseguindo as mulheres educadoras de 50 para 60 anos, além do caráter machista dessa reforma previdenciária, destrói todas as finanças e a economia local das regiões estagnadas. Por isso é um crime contra o país. É um erro. Essa reforma é o mais obstáculo na tão sonhada retomada do desenvolvimento econômico do país. Como as elites brasileiras, como os empresários são idiotas, com todo respeito, nesse país, deveriam entender um pouco mais de economia. Então nós temos que resistir e denunciar. E é possível arrumar R$1 trilhão fácil, se a gente tiver coragem de tributar lucros e dividendos, remessas de divisa, heranças, grandes fortunas. É muito, não é? Precisa de muito esforço, né? As grandes fortunas, sonegação. O Brasil, os estados, inclusive Minas Gerais, nós temos aí quase 5 mil empresas em regime especial tributário, que dá para arrumar recursos para resolver parte do problema fiscal. Mas na União, nós temos uma renúncia fiscal de 300 bilhões de reais ano. Isso tudo precisa ser enfrentado no outro projeto de superação da crise do capitalismo. O que nós não podemos aceitar é que essa maior crise do capitalismo pare no bolso dos mais pobres e dos trabalhadores brasileiros. Então eu quero aqui dizer, vamos para as ruas, vamos fazer esse enfrentamento, vamos derrotar, porque a reforma da Previdência
é a antessala para fazer a reforma tributária e reduzir a carga tributária desse país na casa lá de 14, 15%, como é nos países como o Peru, e aí o país está condenado pro resto da vida de ser um país da desigualdade. Nós não podemos aceitar. Eles fizeram um roteiro. O governo Bolsonaro tem crise, mas elites estão pactuadas com esse projeto de colocar a conta dos mais pobres e destruir o Estado de Direito do Brasil. Estão desde quando deram o golpe na Dilma, quando prenderam o Lula, quando fizeram a terceirização, quando fizeram a reforma trabalhista, quando fizeram a PEC do controle de gasto. E o último passo, antes da reforma tributária, é a reforma da Previdência, para depois destruir o sistema tributário brasileiro, já tão injusto. E não há justiça tributária, não há justiça social sem uma profunda justiça tributária. Portanto, vamos dizer para o povo, se voltando à presidência nós vamos voltar, a primeira reforma que a gente tem que fazer é a reforma tributária. Viva o povo brasileiro, viva o PT, viva a nossa presidenta e viva o Lula! Muito bem, daqui a alguns minutinhos a gente já vai ouvir a presidente Gleisi Hoffmann, mas aqui a gente tem algumas pessoas que precisam fazer o uso breve da fala. Eu queria convidar para poder falar aqui para nós a Marília Garcia, representando o PCO. Boa noite, companheiros. É um prazer estar aqui. Eu sou Marília Garcia, estou representando aqui o Partido da Causa Operária. E a gente vem trabalhando numa aliança muito bonita, né? Na luta contra o golpe, pela liberdade de Lula e por fora Bolsonaro, né? Que foi eleito pela fraude que tirou o companheiro Lula das eleições, né? Então, a gente entende e a gente vê aqui que a existência dessa assembleia, desse plenário, né, é exatamente a corroboração com esse entendimento de que a liberdade para Lula é a palavra de ordem que unifica toda a esquerda, né? A luta pela liberdade de Lula é a luta pela liberdade de todos nós, né, de todos os nossos direitos e tudo. E ela deve se dar, como a gente mesmo está construindo aqui, todos nós em aliança, em comitê, uma luta nas ruas, em comitês de luta contra o golpe, comitês Lula Livre, como já vem se desenvolvendo desde a luta contra o impeachment, né? Comitês de anulação do impeachment. E então a gente está vendo que a população brasileira está com uma ampla tendência de mobilização e a gente está aproveitando isso, né? Chamando diversos atos contra a reforma da Previdência e atos gerais pela liberdade de Lula e por fora Bolsonaro, né? Pensando nisso, a gente do Partido da Causa Operária, a gente que vem trabalhando muito fortemente nisso, a gente sabe que para mobilizar as pessoas a gente precisa de matéria física, né? Então a gente está produzindo uma ampla campanha pela liberdade de Lula com materiais. A gente está para imprimir mais de 500 mil panfletos, mais de 200 mil jornais de luta contra o golpe, esse daqui, que são jornais quinzenais, né? E a gente vem aqui pedir a solidariedade mesmo e chamar todos nós a se unirem nessa campanha, né? Como a gente já está unido, e fazer a campanha financeira mesmo pela impressão dos materiais, para colocá-los nas ruas, né, e chamar as pessoas a se mobilizarem numa ampla onda de solidariedade mesmo. Então a gente está com um companheiro ali do PCO, está com a camisa do PCO, inclusive está filmando ali. A gente está aqui recolhendo contribuições para fazer essa ampla campanha, imprimir em toda Minas Gerais, em todo o Brasil. E muita alegria, então, muito obrigada aí por essa oportunidade de a gente poder desenvolver essa luta contra o golpe numa situação em que o governo Bolsonaro está na corda bamba, ele não sabe o que faz ali no governo, né? E por causa disso ele está tentando reordenar as suas bases de extrema-direita. E a gente está aqui, a gente da esquerda deve aproveitar essa tendência de mobilização que existe e pôr um fim, finalmente, nesse golpe que vem assolando todas as nossas vidas e que realmente as ameaça, né? Então, muito obrigada e boa noite. Obrigado, companheira.
companheira Marília, representando aqui o PCO, os companheiros do PCO. Gente, falando então do Comitê Lula Livre, é importante aqui a gente atualizar algumas informações da luta Lula Livre em Minas. Eu queria convidar a companheira Patrícia, que é uma das coordenadoras do movimento no Estado, para poder aqui, brevemente, trazer alguns informes para vocês. É lá na mesa, Patrícia, pode falar, é lá na mesa. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidenta Gleisi. É um prazer ter você aqui hoje em Minas Gerais. Uma presidenta que vem conduzindo o partido com coragem e ousadia, porque a gente sabe que na política requer muito isso de nós mulheres. Então eu venho aqui te agradecer, inclusive por nos instigar a continuar nessa luta que é muito árdua. E eu venho aqui hoje para fazer uma convocatória a cada um e a cada uma de vocês. Como bem disse o companheiro Betão, o nosso deputado, a gente teve lá em São Paulo, no Encontro Nacional Lula Livre, para organizar a campanha do Lula nos municípios. E foi tirado lá a jornada Lula Livre, que será de 7 a 10. Aqui em Minas Gerais, presidenta, a gente vai estender um pouquinho. Vai ser até o dia 13. Porque no dia 13 vai ter um festival Lula Livre, que vai ser lá, eu anotei aqui, pessoal. Isso. Na Pátria Livre, organizado pela Frente Brasil Popular, com a nossa ajuda também do comitê. Nós instalamos o comitê aqui em Minas Gerais. E a gente teve a primeira reunião, segunda-feira agora. Tivemos lá com a gente o companheiro Kerson, a Gleide, a companheira Cida e vários representantes de todos os partidos e movimentos sociais. Então eu peço também a cada um de vocês que quer contribuir na campanha, que amanhã a gente irá fazer outra reunião na Casa do Jornalista às 17 horas. Então quem puder contribuir com a gente, que esteja lá, né, Kerson? A porta está aberta, vai ser o nosso QG Lula Livre, para que a gente possa pensar junto o calendário da jornada. No dia 7, todo mundo anota aí, a gente já tem o coral lá na Feira Hippie, com a ajuda do nosso pessoal aí, do Coletivo Alvorada. E aproveito para saudar o Alvorada, que tem feito um trabalho maravilhoso, não só aqui em Minas Gerais. Não só aqui em Minas, mas em todo o Brasil e para fora do Brasil também, com as faixas, vocês já devem ter visto aí. Então vai ter um coral lá às 10 e às 9, pela Secretaria de Mulheres e todas as mulheres de outros partidos, o Amanhecer com o Lula. Então é importante todo mundo lá na Feira Hippie. A gente não vai fechar esse calendário, porque vai ficar em aberto, para que a gente possa pegar a contribuição de cada um e cada uma amanhã, né, Kerson? Até às 17 e a tenda, vou chegar aí, a tenda da democracia, a tenda Lula Livre, vai estar na Praça 7 todos os dias dessa semana da jornada de lutas, de 8 a 12, porque no dia 13 a gente vai estar lá no festival gritando Lula Livre. Porque a importância do Lula, todo mundo aqui sabe, não vou pregar para convertido, e todo mundo sabe que ele está preso porque ele não compactuou com essa elite dominante. Ele podia ter um apartamento na Quinta Avenida de Nova York, que ele não ia ser preso se ele tivesse compactuado. Ele ficou do lado certo da história. Ele ficou do lado do povo. Estou concluindo. Ele ficou do lado do povo brasileiro. Então agora é a hora da gente ficar do lado dele. O Lula perdeu muito, para concluir, presidenta. Ele perdeu muito nos últimos tempos. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o irmão, ele perdeu o neto recentemente, ele perdeu a liberdade. Mas ele não perdeu a sua dignidade. Ele não perdeu o nosso amor, ele não perdeu a nossa resistência. E é isso aí, companheirada. Lula Livre, vamos todos juntos. Obrigado, Patrícia. Então, companheiros, é nesse clima, é nessa energia da fala aqui dos nossos colegas da mesa que nós vamos ouvir agora a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a nossa presidenta Gleisi Hoffmann. Boa noite. Turma animada, bom isso, hein? Todo mundo pronto para a luta aí. Quero saudar cada companheiro, cada companheira que está aqui, militantes do PT, filiados, filiadas, e faço isso em nome da Cida, nossa presidenta estadual, querida companheira, também em nome do Arnaldo, nosso presidente municipal aqui de BH. Saudar também nosso companheiro Luiz Dulce, vice-presidente do PT e companheiro de caminhada de longa data, nosso deputado Betão, nosso deputado Cris, que está dirigindo os trabalhos aqui, o André Quintão, saudar também o Rogério, meu colega de bancada
lá na Câmara Federal, a Bia, nossa combativa companheira deputada, o Mártios, que está aqui representando a nossa Secretaria de Igualdade Racial. Em nome dele quero saudar aí toda a nossa população negra que está firme e forte enfrentando esses reveses e retrocessos. O Reginaldo, nosso companheiro também de bancada, meu colega lá na Câmara dos Deputados, o Jean, muito obrigada, Jean, pelas palavras, a companheira Marília, do PCO, o Vigílio, que estava aqui na mesa, também saudar a Gleide, grande companheira secretária de organização, que tem feito um grande trabalho na direção nacional, saudar aqui os nossos companheiros da direção nacional, a Moara, o Romênio, a Camila, Patrícia, o Magno e a Nádia. Minas está bem representada na direção nacional do PT. E dizer, companheiros e companheiras, que nós vivemos um momento muito diferente na nossa vida democrática do país. Aliás, uma curta vida democrática. Em 500 anos de história, o período de democracia mais longevo que nós vivemos é esse que está sendo questionado agora. Está quase querendo ser encerrado. E começou com a Constituição de 88, com o final da ditadura. Termina a ditadura militar, iniciamos um processo constituinte e iniciamos um período democrático. Como dizia Lula, nunca antes na história nós tínhamos tido um período de democracia tão longevo. Nós temos soluços democráticos. Veja, esse país tem 500 anos. 90% dessa história nós somos colônia, talvez um pouquinho menos. Depois nós passamos por um império, uma república questionável, com vários problemas, aonde só homens brancos ricos votavam e a imensa maioria da população não tinha participação nenhuma no processo social. Foi a partir de 88 mesmo que nós consolidamos uma democracia mais efetiva e construímos uma das mais belas constituições do mundo, a nossa Constituição Cidadã, que incorporou os direitos, os direitos da democracia, da liberdade, enfim, mas sobretudo os direitos de proteção social. Pela primeira vez o Brasil constitucionalizou a assistência, o direito à saúde, ampliou o direito à educação e colocou a previdência como direito fundamental. Ou seja, é essa Constituição que está agora sendo atacada por esse governo que está aí, por Bolsonaro e por todos os que levaram ele a ser presidente da República. É essa Constituição. O Lula me disse uma coisa quando eu fui visitar ele, ele disse assim, olha, tem gente que se elege para construir e tem gente que se elege para destruir. Esses se elegeram para destruir. E isso é tão real que o próprio Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, disse que ele teria que desconstruir muitas coisas para depois construir. Ou seja, ele veio para desconstruir, para destruir a democracia, os direitos e construir uma nova forma ou reeditar as velhas formas de governo no Brasil. É essa a realidade que nós estamos vivendo. E é muito triste isso. E nesses 30 anos de democracia que nós tivemos, que é o período mais longevo, eu quero repetir porque isso é muito importante, a gente pensa que sempre viveu uma situação assim, que faz muito tempo. Não, 30 anos não é nada em termos de história, não faz tendência histórica. Você precisa ter pelo menos uns 100 anos para você fazer uma tendência histórica e não voltar para trás naquilo que conquistou. 30 anos é muito curto, E nesses 30 anos, gente, foi quando Lula assumiu o governo, foi com os nossos governos, que a gente começou a ter efetividade na política social desse país. Porque até então, mesmo com a questão democrática, a fome, gente, passar fome, comer direito animal de sobrevivência, mas a fome era naturalizada no Brasil, vamos lembrar disso. A pessoa passava fome porque ela era vagabunda, porque ela não queria trabalhar, era isso que diziam. Porque era desígnio divino, era isso que a gente conseguiu. Foi aí que a fome, o combate à fome entrou numa política, na centralidade de política pública, e a partir daí muitas coisas mudaram. O que nós fizemos nesses 13 anos, 12 é bem da verdade, porque no 13º a gente já estava sob fogo cerrado para ter o golpe, o impeachment, foi uma coisa muito importante no país. Muitas vezes a gente fica dizendo assim, mas nós deixamos de fazer tanta coisa, fizemos tanta coisa errada, foi uma coisa, nós tínhamos que ter avançado mais, tínhamos que ter sido mais ousados. Claro,
A gente queria ter sido mais ousado. Tivemos correlação de forças, conjunturas adversas, também tivemos os nossos problemas. Mas veja o que nós fizemos, que revolucionou uma década no Brasil, foi tão forte que eles não aguentaram. E para tirar a gente do poder teve que ter um impeachment. Porque por eleição, 4 consecutivas, nós ganhamos as eleições, gente. Ganhamos porque nós falamos com a maioria do povo brasileiro e fizemos um governo para a maioria do povo brasileiro. Não foi só o combate à fome, e ele não se deu pelo Bolsa Família só. Ele se deu por uma política consistente de geração de emprego e de valorização do salário mínimo, que eles querem arrebentar agora na reforma da Previdência, tirando da Constituição a correção da inflação, e eles não vão mais colocar a correção da variação do PIB no mínimo. Se o PIB crescer, ótimo, mas não vai para o salário. Essa política foi consistente. Colocamos o Estado como indutor de investimento e de crescimento, fazendo obras, empregando pessoas. Colocamos o Estado como efetivamente impulsionador de uma educação de qualidade pública, que nós fizemos nas nossas universidades públicas, também com o ensino fundamental, com o ensino básico, com o ensino infantil. Isso foi muito forte, tanto é que eles estão desconstruindo o MEC. Por que eles atingem o MEC com a política ideológica? Porque eles sabem que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Então isso tudo tem um conjunto de políticas que eu não preciso aqui discorrer para vocês, que é muito importante. E tem uma situação que é mais importante ainda, que tem a ver com a nossa soberania, que foi a descoberta, mais que a descoberta, porque nós já sabíamos que existia pré-sal, mas foi a determinação do nosso governo de fazer as pesquisas e a prospecção do pré-sal em 2007. Petróleo é fundamental. E se nós formos pegar a perseguição do Lula, nós vamos ver que tem tudo a ver com essa situação da soberania nacional, dos direitos sociais e da soberania nacional. Que além do pré-sal, eu quero falar um pouquinho disso, mas Lula foi muito ousado no plano internacional. Pensa um país dito do terceiro mundo em desenvolvimento, ousar criar o BRICS, ousar criar um fundo de financiamento, ousar criar um banco, gente. Nós criamos um banco dos BRICS. Esses caras disseram assim, mas escuta aqui, o que esse moço está fazendo? O que esse país está fazendo? Nós mudamos o comércio, a gente era dependente dos americanos. Nós mudamos nossa pauta comercial. Fomos vender para a China, para a África, para os árabes. E dissemos, Estados Unidos, ó, respeitamos vocês, vamos ter relações, mas somos soberanos e nós vamos decidir como é que nós vamos fazer nosso comércio exterior. Isso ajudou a economia brasileira. E além disso, descobrimos o pré-sal, a maior descoberta de petróleo dos últimos anos. E o Brasil com tecnologia de ponta para tirar petróleo do fundo do mar. E começamos a desenvolver. Mas nós não pegamos o pré-sal e dissemos, vamos fazer a licitação do pré-sal como a gente faz em qualquer campo de petróleo. Não, nós vamos fazer diferente. Uma parte desse petróleo tem que ficar para o nosso futuro, portanto nós vamos ter um fundo soberano para ter uma parte do dinheiro. Uma parte tem que ir para a educação, e nós aprovamos um ousado Plano Nacional de Educação, tá? Que a Bia aqui é da área de educação, e parte desse plano, grande parte financiada com os recursos do pré-sal, e dissemos, e a licitação do campo do petróleo não vai ser simples. Não é quem dá mais dinheiro que vai explorar o que quiser dos campos. Nós já conhecemos o que tem de petróleo, é quem paga a maior quantia para explorar esse campo para a União e que dá uma parte considerável no tempo também para a União e para a Petrobras. Eles não aguentaram isso. Tanto que depois do golpe do Temer, uma das primeiras ações foi mexer na legislação do pré-sal. Acabaram com o fundo da educação, modificaram tudo e agora querem fazer licitação simples. É a mesma situação que tem com a Venezuela, gente. Não venham eles dizer que querem democracia lá. O Brasil sempre respeitou a autodeterminação dos povos, sempre respeitou a soberania. Agora eles querem o quê? Tutelar por causa do petróleo. Nós estamos falando de 2 países na América Latina que têm reservas grandes de petróleo. E também isso tudo levou ao golpe da Dilma, porque eles tinham que nos tirar do poder, a prisão do Lula, porque Lula era um perigo solto, ganhar a eleição e reverter tudo que eles começaram a fazer, com coragem. O
O golpe, a prisão do Lula, o que aconteceu, o golpe contra a Dilma, tem a mão dos americanos, gente. Vamos falar sério. Departamento de Estado americano, Departamento de Justiça americana. Esses caras ficaram espionando a gente. O Snowden, não sei se vocês assistiram o filme do Snowden, que ele disse que o Brasil foi um dos países mais espionados da última década. Mais espionados, que eles tinham, eles espionavam a Dilma, tudo aquilo que aconteceu para o Lula não ser ministro, espionavam os nossos governos e a Petrobras. Por que Moro parte do combate à corrupção da Petrobras? Por que ele pega a Petrobras? Podia pegar uma outra área de governo, de obras, de não sei, pega a Petrobras, que é estratégica, porque eles queriam mexer ali. E é por isso que Lula está preso, é por isso que nós saímos do governo, e é isso que deu condições de Bolsonaro ganhar a eleição, com uma pauta de retrocesso e com aquilo que nós já conhecemos, que levou Zema ao poder também aqui, submundo da internet. E da onde parte isso? Steve Bannon, Estados Unidos. Ou seja, gente, é uma disputa da geopolítica internacional e que encontrou guarida aqui nessa elite retrógrada do Brasil. Uma elite que nunca pensou no seu povo, que nunca fez desenvolvimento para a maioria, uma elite que sempre pensou em 30%. É isso que eles fizeram e é isso que eles estão fazendo agora. Esse desmonte da presidência é uma crueldade. Do ponto de vista cristão, é um pecado, porque eles tiram a maior parte dos recursos do regime geral de previdência, do abono salarial e do benefício de prestação continuada. Até agora eles não conseguiram dizer para nós onde é que estão os privilegiados que eles estão tirando benefício. Vão aumentar a contribuição para quem ganha mais no serviço público. Mas isso só não basta. Eles estão tirando da maioria do povo. 70% vem daí, é o aumento de idade para se aposentar, é o aumento do tempo de contribuição para se aposentar, é o corte do salário mínimo. Nós vamos passar a ter gente que vai ganhar menos que o salário mínimo de novo. Nós acabamos com isso na Constituição. Vão tirar o reajuste da inflação da Constituição, ou seja, vai atingir a grande massa. O cinturão de proteção social que nós fizemos com a Seguridade vai vir por terra. É uma crueldade imensa. Isso no caminho da reforma trabalhista, que eles tiraram todos os direitos. Então, além de a gente ter 12 milhões de desempregados, quem está empregado aqui hoje está empregado em serviço precário. A informalidade cresceu muito e quem submete a trabalhar, trabalha ganhando menos. As pessoas são infelizes. Gente, aquela cena em São Paulo de 16 mil pessoas procurando emprego, nós não víamos isso no Brasil há muitos anos. Isso já tinha sido passado. A fome voltar, 15 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria. Nós estamos voltando a ver fome, pessoa que come uma vez por dia, porque não tem como comer. É uma vergonha isso, gente. Então é esse o jogo, ou seja, eles vieram para desmontar os direitos, a proteção social, concentrar recurso público com a retirada, por exemplo, da Previdência, a capitalização que eles estão fazendo. O que é? É a grande transferência do recurso público da Previdência Social para a gestão privada. Para onde que vai? Para os 4 bancos, 5, que comandam a economia brasileira. No Chile são 7 que tocam lá. As pessoas ganham menos que um salário mínimo, 80%. Ganha menos que um salário mínimo no Chile. Por isso que eles estão se matando. Não tem como sobreviver. É isso que eles estão querendo fazer no Brasil. E transferir o recurso público para o setor privado. E depois eles vão fazer o quê? A reforma tributária. Porque daí já não tem muita despesa mesmo, né? Já tiraram as vinculações, já acabaram com a Previdência. Eles vão dizer assim, agora nós vamos baixar imposto. Mas não é para o povão, né? Eles vão baixar imposto para os ricos, que é isso que eles querem. Baixar imposto de renda, enfim. Então imagina a desgraça que vai viver o país. No plano internacional acabaram com as ações que nós tínhamos, ou seja, uma ação de conversar e de ter uma soberania e uma outra estratégia geopolítica, e concentraram nos americanos. É uma vergonha. A viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos é vergonhosa. É vergonhosa. E leva o Moro ainda, que vai visitar a CIA junto com o presidente. Como é que faz um negócio desse, o presidente da República visitar o serviço de informação de outro país, gente? O FBI. E recebe elogio. Esse acordo que eles fizeram para tirar 2 bilhões e 900 milhões de dólares da Petrobras, que querem devolver para o Ministério Público, aplicar através de uma fundação,
eles receberam, entregando a Petrobras para os americanos. Gente, vamos lembrar, no nazismo tiveram empresas alemãs que se envolveram com o nazismo, ThyssenKrupp, Siemens. Essas empresas não sofreram retaliação, quem sofreu retaliação foram os executivos da empresa, porque eles sabiam, a Alemanha sabia que a empresa era importante. Aqui foi o contrário, eles entregaram a Petrobras e todos os executivos envolvidos, inclusive nas empresas privadas também, nas grandes empresas, nas empreiteiras, entregaram, elas quebraram, e os executivos estão em casa, porque fizeram delação e conseguiram ganhar. Se viram os acordos que a OAS e a Odebrecht fez com os executivos? Só a OAS pagou 6 milhões de reais para os caras de delatar, corroborar a delação falsa do Léo Pinheiro contra o Lula. Gente, é inacreditável que isso aconteça. É um complexo de vira-lata desse país imenso. E a gente vai estar pagando o preço. O problema é que o povo brasileiro está pagando o preço. Então, o que nós temos que fazer agora é uma resistência grande, que é o que o povo espera de nós. Dizer para vocês, o povo colocou nós na oposição. Não colocou nós no governo, colocou nós na oposição. A Haddad teve 47 milhões de votos, que é uma votação extraordinária, com tudo que nós sofremos de desconstrução e problemas, mas nós somos para a oposição. O Lula disse isso, nós estamos na oposição. E a oposição tem que ser ofensiva, a oposição tem que ser firme, a oposição tem que ser corajosa, porque senão eles vão passar por cima do país, do povo brasileiro, da oposição junto, e não vai ter quem lute pelo povo. Nós precisamos ter voz. As pessoas têm que saber que o Partido dos Trabalhadores vai estar onde sempre esteve na sua história, ao lado delas, ao lado dos trabalhadores, ao lado do povo mais pobre. Nós não vamos titubear, não. Isso quer dizer que nós não tenhamos que ser amplos? Claro que não. Nós temos que fazer uma frente, sim. Temos que buscar todos os setores que lutam pela democracia, mas também saber que nós temos diferenças de luta na sociedade. Tem lutas e tem bandeiras que nós vamos estar com muita gente. Por exemplo, a democracia, o combate à ditadura, aos valores democráticos, muita gente. Tem outras que nós vamos estar mais restritos, como por exemplo a reforma da Previdência. Tem muita gente contra a TI, mas tem muita gente que acha que a reforma da Previdência é o pressuposto para pôr as contas em ordem e a economia em dia. Mentira! Mentira! O déficit público que nós temos não vem da Previdência, vem da falta de desenvolvimento desse país, portanto vem da falta de renda, da falta de recursos arrecadados. O nosso problema fiscal não é de despesa, o nosso problema fiscal é de receita. E se tem que ajustar a despesa, não é com uma reforma leonina dessa, é com ajustes que nós já fizemos ao longo dos nossos governos. Como é que o regime geral de previdência na época do Lula, na nossa época, era superavitário? Porque a economia estava bem, nós estávamos arrecadando. É isso. Está errado o pressuposto, por isso que nós não vamos apresentar proposta alternativa para a Previdência, fazer emenda ou tentar salvar. Não, porque o nosso pressuposto seria outro. Se Fernando Haddad tivesse sido eleito presidente da República, nosso primeiro ato não ia ser apresentar uma reforma da Previdência, porque ela não é o problema maior do país. Ia ser apresentar uma reforma tributária, para fazer uma justa tributação, rico pagar imposto. Onde já se viu rico não pagar lucro e dividendo? A maioria dos donos de empresa não tem salário, vai para dividendo porque é isento de imposto de renda, gente. Enquanto que o trabalhador tem uma carga imensa. Era isso que nós íamos fazer. Por isso que a gente disse não à reforma da Previdência. Apoiamos uma resolução firme no Diretório Nacional. E essa semana passada nós nos reunimos com 6 partidos. PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL e Rede, e tiramos uma nota contra a reforma. Nisso nós temos unidade da esquerda. Então tem bandeiras que nós vamos ter unidade, vamos ter que trabalhar, mas vai ter outras, companheirada, que vão ter que ser nós a encarar para defender o povo brasileiro. É esse velho partido de guerra que nasceu da luta popular, que já enfrentou problemas, que ousou e governou esse país, e que precisou, soube fazer, teve problemas, mas fez alianças para que a gente conquistasse melhorias para o povo brasileiro.
Mas agora é hora de enfrentamento, agora é hora de luta. Por isso a gente tem que ir para a rua. Nós temos que falar em rede social, nós temos que fazer tudo o que nós fazemos, mas nada substitui o olho por olho. Nada é você estar lá na praça pública e dizendo: meu amigo, você sabe o que você vai perder se passar a reforma da Previdência? Se esse governo continuar desse jeito, se a gente não lutar e não fizer resistência? Pois é, você vai perder muito, seus filhos vão perder muito, sua família vai perder muito, você vai perder os seus direitos. E sabe por que você vai perder seus direitos? Porque esse governo não tem responsabilidade com o povo, como teve Lula. Lembra da época do governo do Lula? Nós temos que voltar a falar isso para as pessoas. Na época do Lula tinha renda. Fala para a pessoa que está passando na praça, para aquela mulher que está indo trabalhar de doméstica, que aliás perdeu os seus direitos na reforma trabalhista, porque nós também tínhamos feito uma reforma para dar direito às trabalhadoras domésticas. Como é que era na época do Lula? A senhora ia para o supermercado, seu carrinho vinha cheio. Você não precisava ficar escolhendo produto aqui, ó, tira a margarina para comprar o biscoito. Não. Você tinha renda para comprar. Hoje as pessoas têm que escolher se põe comida no carrinho, compra o gás de cozinha, cozinha com carvão. Grande parte do povo está passando por isso, gente. Não tem dinheiro para pegar ônibus, vai a pé, vai procurar emprego, bate de porta em porta, não tem, se submete a trabalhar com qualquer remuneração. Olha o número de pessoas que estão na rua pedindo. E sabe por que não tem mais idoso, não tem tanto idoso na rua? Porque nós temos um sistema de proteção social, que é a Previdência e a assistência, que faz parte da Seguridade. Quando você olha o perfil de pessoas que pedem na rua, são jovens, são adultos, mas você tem poucos idosos. E é isso que eles querem acabar. Então, gente, não dá pra gente aceitar. Por isso, nós temos que arregaçar as mangas e ir pra rua. Achei muito legal o informe da Patrícia aqui, de que vocês já estão com banquinha. A Cida me informou que os deputados estão assumindo. É isso mesmo, é não ter vergonha, pegar nossa caixinha de som, botar lá no meio e dizer assim: gente, a gente veio aqui falar sobre reforma de Previdência, sobre o que está acontecendo no país, sobre a injustiça de Lula, que Lula é centralidade disso. Quando você fala sobre Lula, as pessoas lembram de um tempo onde elas tinham direito. E é isso que a gente tem que fazer, porque a prisão de Lula não é a prisão de Lula, é a prisão do Brasil, do povo brasileiro, dos direitos que nós conquistamos, gente. Ligar a luta de Lula, a luta da Previdência, a luta da soberania, a luta da democracia. É isso, porque foi um dos melhores tempos da democracia brasileira. Então a gente tem que ir, nós temos o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência, nós temos que coletar assinatura, nós temos aqui companheiros preparados, aqui, aí, no auditório, preparados para fazer aula sobre Previdência. Bota lá e explica pro pessoal: gente, ó, vocês vão perder isso, está em jogo isso. As pessoas param para escutar. Nós temos que fazer audiências públicas nas nossas câmaras municipais. O pessoal vai ouvir. Os dirigentes nacionais estão à disposição para ir nos municípios, tem vários dirigentes. Nós estamos com uma relação lá de gente que se propôs, nossa direção nacional, nossos deputados, aprovar a moção contra a reforma. Essa nomeação do Marcelo Freitas agora é para agilizar. Eles ficaram desesperados com as bobageiras que o Bolsonaro estava fazendo. O Mourão foi lá dizer para o mercado que ele garantia tudo, né? E aí fizeram uma recomposição. Hoje teve o beijamão com o Moro, com o pessoal do governo, e nomearam agora o cara para agilizar a reforma. Se nós não formos rápidos, gente, se nós não formos rápido, nós vamos ser tratorados. Então essa semana nós temos que começar final de semana, ir para a rua e conversar com a população. E aqui tem liga, as pessoas entendem, né? E infelizmente vocês têm que denunciar que Minas não pode ser protagonista de mais um golpe contra o povo. Já chega a Anastasia, que relatou o projeto da Dilma, agora vem mais um. Minas não merece isso. Minas não merece ter um país protagonistas do retrocesso. Nós temos que denunciar isso, né? Então, gente, eu vim aqui dizer para vocês que, olha, esse partido tem grande responsabilidade, pelo tamanho dele, pela capilaridade, pela história dele, pelo que ele já significou para o Brasil governando esse país, ganhando 4 eleições consecutivas e por ter a maior liderança política popular, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos que ir à luta, não titubear.
a gente tem que ir para o enfrentamento e estar ao lado do povo. E é isso que vai nos garantir. É estar junto com o povo aonde o povo estiver. Não ter medo, não ter vergonha, não ter nada. É ir para a luta mesmo. Né? E enfrentar essa gente e dizer assim, olha, vocês é que estão destruindo. Esses dias eles estavam lá falando da Dilma, que a Dilma era bandida por conta desse negócio da ditadura, agora resolveram querer comemorar o aniversário da ditadura. Bandidos são vocês, nós dissemos. Bandidos são vocês que têm milícia, bandidos são vocês que mandam matar, que são responsáveis pela morte de Marielle. Bandidos são vocês. E a gente tem que enfrentá-los. Eles vieram para cima na campanha fazendo luta ideológica e de ideias, pois nós também sabemos fazer luta ideológica de ideias. Não tenho medo, não. Pode vir, que nós temos a certeza que estamos do lado certo da história, que nós estamos do lado da causa popular. E quero aqui lembrar, por fim, que nós estamos numa grande campanha de filiação. Venha para o PT, vamos chamar a nossa juventude, vamos chamar as mulheres, que eu quero aqui fazer uma saudação muito carinhosa. Venha para o PT. O PT é um instrumento de luta, uma trincheira de defesa do povo brasileiro. Qualquer pesquisa que você faz, que você pergunte, pode até ter crítica ao PT, e tem, né? Mas você pergunta qual é o partido que está do lado do povo brasileiro, Maria do Carmo. Quero te saudar aqui, nossa prefeita. É PT. É o que dá a nós. Então tenhamos orgulho e, como dizia o Darcy Ribeiro, nós podemos ser resignados ou indignados. E sei que resignados nós não seremos nunca. Então nós vamos ser sempre indignados e vamos estar na luta. Avante, companheiros, e ó, viva o PT, Lula livre! Obrigado, companheira Gleisi. Pessoal, eu queria pedir só um minutinho da atenção de vocês, que nós vamos ter agora uma homenagem da Secretaria de Mulheres, das Mulheres, para a nossa presidente Gleisi Hoffmann. Então eu queria que vocês tivessem só mais um minutinho de paciência para a gente concluir aqui o trabalho. Queria pedir os nossos companheiros, os nossos músicos também, para já poder aqui, ó, fechar com muita alegria, com muita animação o nosso evento. Só um minuto, gente. Presidenta Gleisi, essa aqui é uma homenagem. Companheira Gleide, fica aqui, dona Raimunda, a nossa liderança. É com muito orgulho que a gente te entrega essa singela homenagem e agradecer a todo o trabalho que você tem feito no PT, sua grande liderança. A gente sempre fala que mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho, você tem ainda mais, porque você é mãe, mulher, passa por tudo isso, ainda é uma excelente parlamentar, desde os seus tempos de menina, no movimento estudantil, com muita garra, com muita liderança, você vem construindo tudo isso que você é hoje, a nossa maior líder do Partido dos Trabalhadores. Foi uma guerreira na defesa da nossa presidenta Dilma, nos inspirou demais com a sua defesa, sempre muito aguerrida, e vem fazendo um trabalho brilhante com o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada por ser nossa líder, muito obrigada por inspirar todas as mulheres do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, gente, pela homenagem, pelo carinho. E eu queria também agradecer muito as mulheres. Olha aqui, ó. Eles querem nos matar, mas nós combinamos, não vamos morrer. Conceição Evaristo. Homenagem à presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, com carinho do coletivo de mulheres do PT de Minas. Belo Horizonte, 28 de março de 2019. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Bem, parabéns, e eu quero também, só um pouquinho, mas eu quero também agradecer a Simone aqui do Empório Artesanal. Ganhei 2 lindas camisetas, ó. Ninguém solta a mão do Lula e a outra de Lula Livre. Então já vou estrear aí na jornada Lula Livre de 7 a 10. Viu? Obrigada, gente. Dia 7, um grande ato em Curitiba. Obrigado. Ah, e Curitiba da Resistência também. Eu tenho uma coleção de camisetas. Obrigada, viu, gente? Muito carinho, muito obrigada. Obrigado, companheiros e companheiras. Ótimo retorno a todos e solta a jararaca. Vamos soltar a jararaca então para quem aprendeu aí. Vamos lá, vai, Renato.
Renatinho. Agora com nossos amigos Renato Prats, Mariana Martins. Vamos lá.